falar acerca de pactos voluntários com Deus. Ok? Qual é que é o propósito do pacto com Deus? Deus fez um pacto com Israel, que foi chamada Israel, quando Deus fez o pacto, foi chamada uma nação santa. Um pacto, já lá vamos, ok? Quando Deus fez um pacto com a nação de Israel, foi precisamente para chamar, para tornar Israel como uma nação santa, escolhida por Deus. O pacto foi renovado e aplicado, ampliado em Cristo. O pacto veio trazer uma nova vida a cada um de nós. Porquê? Porque nós estabelecemos um pacto com Deus. Deus enviou o seu Filho porque Ele criou um pacto com a humanidade, e então Ele enviou o seu Filho, e já vamos ver mais à frente, e amanhã continuamos, porque amanhã vamos falar acerca do poder de um voto. Pacto e voto estão ligados, aliança e pacto é a mesma coisa, ok? É praticamente a mesma coisa, já vamos ver mais à frente. Mas para dizer o quê? Para dizer que pacto é também quando nós nos reunimos. Quando nós hoje estamos aqui a estabelecer um pacto, estamos reunidos uns com os outros, há uma aliança aqui conosco. Isto é um pacto que nós estamos a estabelecer. Amém? Mas antes de nós entrarmos a falar nos pactos, eu quero levar cada um de vocês, e quem está lá em casa também, a uma oração. Porquê? Porque não interessa nós estarmos a falar em pactos, não interessa nós estarmos a falar em votos, não interessa nós estarmos a falar venha ao teu reino, se nós não estamos consagrados, se nós continuamos a viver uma vida que não está consagrada a Deus. E hoje é mesmo para isso. Nós agora vamos orar, vocês vão me seguir nesta oração, certo? Foi uma oração que foi planeada, preparada precisamente para nós podermos nos rasgar. Nós lemos tantas vezes no Antigo Testamento que Davi, quando ele viu que pecou, ele rasgou as suas vestes. E tantos outros testemunhos que nós vemos. É verdade, rasgou. Claro, por baixo tinha outra coisa, mas a túnica ele rasgou. Porquê? Porque foi um sinal de vergonha diante de Deus, que tinha confiado nele e ele pecou contra Deus. Mas nós hoje, e quem está lá em casa também, poderá seguir esta oração. Eu ia desafiar a cada um de vocês para podermos ficar de pé. Eu sei que hoje o dia foi muito extenuante, a continuação do dia de ontem. Hoje vamos orar no final para que o Senhor traga um refrigério também. Mas vamos fechar os nossos olhos, eu vou orar. E vou pedir para vocês seguirem a oração também. Está bem? Ok? Amém. Glória a Deus. Vamos então fechar os nossos olhos. Lá em casa, quem está lá em casa, quem está no seu lugar pode também, se assim o entender, seguir a oração. Pai, é na tua misericórdia. Ouve, Senhor, a confissão dos nossos pecados. O pecado da nossa lentidão em aprendermos de Ti, Senhor. Da nossa relutância em seguir-te e do nosso temor em carregar a cruz. Senhor, tem misericórdia. Tem compaixão. Senhor, perdoa-nos. O pecado da pobreza da nossa adoração, perdoa-nos. Do formalismo, do egoísmo, das nossas orações, Senhor. Da negligência na fraternidade e no uso dos meus meios e na nossa hesitação em testemunharmos de Cristo. Senhor, tem compaixão de mim. Perdoa-me, Senhor. Ó Deus, o pecado, ó Deus, do desperdício de tempo, da má administração dos meus dons, da fuga às nossas responsabilidades e da falha em sermos mordomos da Tua criação, Senhor. Aleluia. O pecado não queremos vencer o mal com o bem,
pecado que não queremos vencer o mal com o bem, de recearmos o que é o custo e a dádiva do amor. de recearmos o que é o custo e a dádiva do bem. Pai, venha à nossa vida, Senhor. Pai, vem à nossa vida, Senhor. Quando nós somos inconsequentes nos julgamentos, Senhor, Quando nós somos inconsequentes nos julgamentos, Senhor, apressados na condenação, apressados na condenação, ó Deus, e tardamos tanto a perdoar, Senhor. e tardamos tanto a perdoar, Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Ó Deus, perdoa, Senhor. Ó Deus, quando nós temos ações que impedem a amizade. Perdoa-nos, Deus, quando nós temos ações que impedem a amizade. Ó Deus, quando não alimentamos, Senhor, a amizade e o amor, Quando nós não alimentamos a amizade e o amor, mas alimentamos os ressentimentos. mas alimentamos os sentimentos. Ó Deus, em sermos demorados a procurar uma reconciliação uns com os outros. Em sermos demorados a procurar uma reconciliação uns com os outros. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, é no Teu amor, ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Pela Tua vontade, Senhor. Aleluia, pela Tua bondade, Pai. Apaga as nossas ofensas, Senhor. Leva-nos, Senhor, e lava-nos de toda a culpa, Pai. E limpa-nos do nosso pecado, Senhor. Cria, Senhor, em nós, ó Deus, um coração puro, um coração reto, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito possa fluir em nós, Senhor. Dá-nos de novo, Senhor, a alegria do Teu perdão, Senhor. E fortalece-nos, Senhor, com um espírito voluntário, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia. Se você agora precisa de pedir perdão ao Senhor por alguma coisa, aproveita agora este momento. Aleluia, Pai. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Pai. Glória ao Teu nome, Senhor. Quem está lá em casa, quem nos está a ver, ore também, peça também perdão ao Senhor. Esteja grato por aquilo que o Senhor tem feito. Mas peça perdão também, porque sempre nós pecamos em alguma coisa. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessar o seu pecado, seja ele qual for, Deus é fiel e justo para perdoar. Muitas vezes nós é que vamos buscar as consequências para não nos perdoarmos a nós próprios. Mas a palavra de Deus diz, se tu te arrependes, o Senhor perdoa e o Senhor vai esquecer aquilo que tu cometeste. Uma nova vida começa para ti. Muitas vezes nós é que vamos buscar a velha vida e em vez de andarmos e caminharmos para a frente, para um novo caminho, nós andamos para trás. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Podem ficar sentados. Alianças ou pactos espirituais. A Bíblia faz uma clara distinção entre o que é o pecado e o que é um pacto ou aliança espiritual. Por isso é que eu levei cada um de vocês a esta oração. Porquê? Porque a Bíblia separa muito bem a diferença que existe entre o que é um pecado e o que é um pacto. Nós, quando fazemos um pacto em pecado, nós temos que ter muito cuidado e perceber se o pacto que nós estamos a fazer em pecado, se não vai ser mais condenação ainda. Porquê? Porque o Senhor é santo, Ele é justo, Ele é fiel e quer e abomina o pecado. E é por essa razão é que nós, antes de entrarmos com um pacto, temos que perceber se a nossa vida está limpa, ou pelo menos parcialmente limpa dentro daquilo que é possível. E é por isso é que nós temos que perceber que pecado e pacto ou aliança espiritual são diferentes. Mas nós, para estabelecermos um pecado com Deus, temos que procurar a santificação em primeiro lugar. Uma coisa, quando alguém se envolve numa obra da carne. Outra coisa é quando nós nos envolvemos num ciclo de pactos espirituais. Quando nós estamos envolvidos com as obras da carne, mas queremos começar a ter pactos com Deus, as coisas podem não correr bem para o nosso lado. Porque eu não posso viver em pecado e ao mesmo tempo ter um pacto de santidade com Deus. Eu tenho que ter um processo
de santificação do pecado, de rejeição, afastar-me do pecado, para poder entrar num pacto com Deus. E um pacto, quando Deus estabelece um pacto connosco, é porque Ele quer fazer de nós a diferença. Quando nós andamos em pecado, nós não fazemos a diferença. Nós expomos-nos com o pecado. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9 até ao versículo 11: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança ou o pacto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A palavra de Deus diz que o Senhor, quando promete ou faz um pacto, uma aliança, isso vai de geração em geração. Mas conforme a palavra de Deus diz que o Senhor, quando estabelece uma aliança connosco, vai de geração em geração, da mesma maneira, quando alguém faz uma aliança com o inimigo, com o diabo, ele também vai de geração em geração, porque nós estamos a falar em coisas espirituais, não estamos a falar em coisas materiais. Por isso é que muitas vezes vocês ouvem-me dizer e ouvem-me orar a quebrar as maldições de gerações passadas. Porquê? Porque alguém da família pode ter ligado, pode ter consagrado, pode ter estabelecido um pacto com o inimigo, com o diabo. E esse pacto vem de geração em geração. Por isso é que muitos crentes vivem com doenças complicadas, do nada aparece, as doenças hereditárias e tudo isso. A palavra de Deus diz que tudo o que é hereditário pode ser cancelado, anulado e apagado. Porquê? Porque tudo o que é hereditário vem de um pacto. E se é coisas hereditárias de bênção, de crescimento e de abundância, é de Deus. Se são coisas que nos acompanham de doença, de maldição, de escassez, de miséria, isso foi alguma coisa que foi feita com o inimigo. Um pacto, uma aliança que foi feita com o inimigo. E nós temos que perceber e identificar, muitas vezes, qual é a realidade da nossa vida e como é que nós andamos e aquilo que nos acontece. Ok? Continuando a palavra. E retribui no rosto qualquer dos que odeiam, fazendo-o parecer. Cuidado com esta palavra, odeio. Eu hoje estou a trabalhar em ódio por causa de uma situação que me fizeram. A palavra de Deus diz, abomina o ódio. Termina o versículo a dizer, fazendo-o parecer. Porque o ódio não está numa das promessas de Deus. E nós temos que perceber que a palavra, quando fala disto, e retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o parecer. Todo aquele que tem ódio, todo aquele que vive em ódio, todo aquele que se move em ódio, o Senhor vai fazer parecer. E nós temos que ter cuidado com isso. Se são coisas, o ódio se é algo que vocês carregam, peçam perdão a Deus. Pai, perdoa-me. Pai, perdoa-me. Pai, perdoa-me se eu tenho intenção de ódio. Pai, perdoa-me se eu tenho raiz de ódio. Pai, perdoa-me se algo dentro de mim cria ódio para com os outros, para com alguém. Perdoa-me, Pai. Eu não quero viver assim, Senhor. Limpa, Senhor, a minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Não será tardio ao que odeia. Em seu rosto lhe pagará. E depois o versículo 11 diz assim, guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Temos que ter muita atenção com isto. Ok? Vocês já estão a perceber que ligado ao pacto vem uma série de coisas. Já falámos em pecado, já falámos em ódio. E é preciso nós sabermos isto. Ok? Agora, qual é que é o significado de aliança ou de pacto? Aleluia. Glória ao teu nome.
pedidos de oração estão a começar a chegar. Você tem um pedido de oração, quem nos está a ver, temos uma irmã poderosa que está na nossa regia a tomar atenção a isso. Agora sim, vamos falar qual é que é o significado de aliança, o significado de pacto. Uma promessa solene feita ligando duas ou mais pessoas, grupos, famílias, organizações, através de juramentos que podem ser de forma verbal ou por meio de uma ação simbólica reconhecida pelas partes envolvidas e o sistema em que convivem. Eu vou repetir mais ou menos aquilo que disse, mas de uma forma mais simples. Amém. Obrigado. Uma aliança ou um pacto é uma promessa feita entre duas pessoas. A nossa Gabriela fez um pacto com o nosso Tom Ibsen, Andrei. Já vamos ver mais à frente. Portanto, um pacto, uma aliança, é uma promessa feita entre duas pessoas ou mais. Nós temos um pacto, nós temos uma aliança aqui entre nós. Porquê? Porque nós temos uma promessa entre cada um de nós. Ok? No hebraico, ficou mais ou menos alinhado? Ok. No hebraico, o termo aliança diz berit, que quer dizer vínculo, algemas ou atalho. Eu quando faço uma aliança, quando fiz uma aliança com a Paula no casamento, o que é que eu fiz? Eu criei um vínculo com ela, mas a questão foi que a minha promessa com ela queria atar-nos um ao outro. Ficámos amarrados, atados um ao outro. Foi como agarrarmos umas algemas e anda cá. Por onde ela vai eu vou, e por onde eu vou ela vai de vez em quando. Porque eu às vezes vou para muito longe e ela não vai. Mas nós temos umas algemas. Às vezes ela vai e também não vou. Também é verdade. Não é? Mulher de sabedoria. Sendo assim, as partes que realizam uma aliança passam a estar algemadas uma à outra. Gabriel, tu estás algemado ao Tom. Já era. O tempo da liberdade. E quem é casado é a mesma coisa. A irmã Lúcia e a irmã Fernanda e todos aqueles que estão casados aqui. Mas esta aliança também é connosco. Eu estou algemado a vocês como vocês estão algemados a mim. Porque nós temos uma aliança de amor. Nós temos uma aliança de proximidade, de amor em Cristo, de serviço cristão, de serviço de igreja. E como é que muitas vezes, isto eu ia falar amanhã, mas vou falar hoje. Como é que muitas vezes nós mostramos essa aliança? Quando nos juntamos, todos para comer na mesma mesa. Mesa é sinal de aliança. À minha mesa só se senta quem eu chamo, quem eu quero. Se alguém chegar à minha casa para comer e que eu não quero, eu arranjo uma desculpa e não como, não se senta à minha mesa. É. Porquê? Porque sinal de aliança. Na minha mesa só se senta quem tem aliança comigo. Eu não vou permitir que um inimigo meu se sente à minha mesa. Muitas vezes eles sentam sem eu perceber, mas mais tarde eles são revelados. Agora a questão é que eu tenho que perceber quem é que eu quero ao pé de mim. Porque um pacto, conforme nós já vimos, é um vínculo. É o estar atado, amarrado. Por isso é que, quando nós ouvimos falar na palavra Yahvé, Javé, Jeová Berit, é o Deus da aliança. Quando nós clamamos Jeová Berit, é o Deus da aliança connosco, que nós temos. Deus relaciona-se connosco, como igreja, relaciona-se no casamento. Deus relaciona-se connosco como sendo um casamento. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Portanto, aqui prova e mostra que existe uma aliança de Deus connosco e nós com Deus. Porque nós dizemos, Pai, vem, Jesus, eu aceito. E então há uma aliança. Pactos. Pactos são alianças estabelecidas. Pactos. Pactos é quando uma pessoa... E aqui eu quero ressalvar aqui uma coisa que é importantíssimo para alguns que vêm de uma tradição mais do catolicismo.
quando uma pessoa faz um pacto com um ente, com um ser espiritual, essa pessoa está a receber algo desse ser espiritual. E ao mesmo tempo, esse ser espiritual vai exigir dessa pessoa que ela retribua. Como é que nós sabemos isto? É tão fácil. Ou seja, alguém vai a Fátima e faz uma promessa. Mas depois, por alguma situação, não cumpre a promessa naquele dia. O que é que o inimigo, ao qual está consagrada aquela estátua, porque não é só mais o inimigo, que as estátuas não estão consagradas a Deus, Deus não aceita a consagração de estátuas, estátuas de adoração. O que é que o inimigo começa a fazer? Começa a carregar um peso na consciência. Começa a trazer um peso. Ai, eu não fui. Ai, agora a minha vida vai correr mal. Ai, eu não cumpri a promessa, agora vai tudo correr mal. Ai, só espero não ter um acidente. E um dia depois tem um acidente. Eu conheço histórias. Eu estou a falar de histórias que eu conheço. Ok? Porquê? Porque quando nós não percebemos que quando estamos a fazer... é uma estátua. Então se é uma estátua, o que é que estás a fazer um pacto? Tudo o que é estátuas, tudo o que é objetos, são consagrados. Uma coisa é quando eu chego e consagro o carro a Deus. Não é porque eu vou estar a venerar o carro. É porque quando consagro o carro a Deus, eu estou a dizer assim: Pai, traz os teus anjos para se acampar à volta deste carro, para não permitir que eu tenha um acidente, para não permitir que alguma coisa corra mal, para ele não se avariar, para ele não me dar trabalho. Com o dinheiro que eu tenho que gastar no carro, posso gastar noutras coisas para o teu serviço. Isto é consagrar o carro. Consagramos as cadeiras da igreja. Para quê? Consagramos não porque vamos venerar a cadeira. Nós consagramos porque queremos que a cadeira seja carregada de uma atmosfera espiritual, para que alguém, quando se sente nela, que venha pela primeira vez, sinta uma atmosfera espiritual. Amém? Portanto, nós temos que ter muito cuidado com esta coisa dos pactos com os objetos. Não, eu ando aqui com este fio. Até uma cruz, que é o meu amuleto da sorte. Até se agarra aquilo e tudo. Está consagrado. Isso não funciona assim. Ok? Não vamos falar muito nisso, mas perceberam o que eu quis dizer. Não perceberam? Muito bem. Um pacto, portanto, é uma retribuição mútua. Um dá o que foi tratado. É assim, eu tenho um pacto com Deus. Eu digo: Pai, se tu me fizeres, eu faço. Vamos ver mais à frente alguns pactos que foram feitos. Ok? Vamos ver uma coisa. O pacto que eu tenho com a minha mulher é para ela me fazer feliz? É para eu a fazer feliz. O pacto que eu tenho com ela, eu casei, não foi para ela me fazer feliz. Eu casei foi para eu fazê-la feliz. Eu fazê-la uma mulher de destaque. Uma mulher que se sinta uma princesa, uma rainha no meio do mundo. Para levá-la a todo o lugar. Mais ou menos. Perto. Para um lugar perto. Não, para um lugar perto. Não, desculpa lá, já vai à Holanda. No outro dia, amor, quero ir fazer um cruzeiro. Sim, senhora, vamos a Cacilhas. Pronto. Ok? Mas estão a perceber, portanto... Ainda gosto. Ou seja, um pacto é uma retribuição mútua. Ok? Eu fiz um pacto com ela para a amar. E assim sucessivamente. Amém? Quando um pacto ou uma aliança são feitos, nós não podemos quebrar ou anulá-los. Porque quando nós fazemos pactos ou alianças e quebramos, isso é muito grave. E quando é feito com entidades espirituais, nós nunca sabemos o que é que vem dali. Nunca sabemos o que é que vem dali. É tão grave que nem toda a gente tem este entendimento. E com isto não se atentam para as diversas ligações que estabeleceram na sua vida. Há coisas, pactos que nós fazemos. Por exemplo, eu não sei se isso aconteceu com vocês ou não, mas quando éramos miúdos,
Tínhamos aquelas brincadeiras, fazer um pacto e cortar e tal, e tocar com o sangue, e não sei o quê. Deves ter feito, estás a olhar, estás a rir. Portanto, quero aos irmãos de sangue e isso tudo. Deixem-me-vos dizer uma coisa. Se vocês têm esses pactos, quebrem isso. Vou explicar porquê. Por todos os pactos que são feitos, e já vamos ver mais à frente. Pacto é uma aliança. E a aliança, quando é uma aliança de sangue, enquanto não é cumprido, fica pendente no mundo espiritual. E nós temos que perceber e ter muito cuidado com isso. Os pactos que foram feitos na brincadeira, cortem com isso. Porque há alguma coisa que foi dita que não nos lembramos, mas que até ser cumprido está pendente no mundo espiritual. Temos que ter muito cuidado com isso. Porque isso pode atrasar a nossa vida, pode trazer maldição à nossa vida, pode trazer problemas à nossa vida. E nós não queremos nada disso. Amém? A palavra de Deus diz, em Gálatas no capítulo 3, versículo 14, irmãos, falo como homem. Aqui o apóstolo Paulo não está a dizer, eu estou a falar porque é Deus. Não, ele está a dizer, eu falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez feita, ninguém a revoga, ou ninguém para, ou ninguém acaba, ou lhe acrescenta alguma coisa. Quando nós fazemos uma aliança com alguém, e está aqui a dizer, uma aliança meramente humana, porque Paulo aqui está a fazer uma distinção entre uma aliança humana e uma aliança espiritual. Paulo está a dizer que uma aliança não tem tanto peso humana, não tem tanto peso como uma aliança espiritual. Como é que nós sabemos? Porque ele está a dizer uma aliança meramente humana. Uma aliança normalmente humana. Porque uma aliança espiritual tem muito mais poder que uma aliança humana. E eu percebo aqui na palavra que diz Paulo aos Gálatas, e nós já lemos também em Deuteronômio, que uma aliança, quando é feita, não pode ser revogada, não pode ser acabada, não pode ser parada. Uma coisa é quando, pegando nos casais que vivem, como é que se chama agora, a união de facto, não é? Acaba a relação, pronto, não há uma aliança. Não há uma aliança. Pois, mas o pastor já orou. Sim, ok, mas nós vivemos numa época da história que tem que haver dois níveis de aliança. Que é a aliança espiritual, consagração de Deus, e a aliança humana, que é o registro para nós termos os direitos. E nós temos que ter atenção a isso. É que muitas vezes nós temos a bênção do pastor, mas depois falta o resto. Mas o que é que o papel faz? Um papel não faz nada. O compromisso da aliança faz. Porque quando nós temos um compromisso na aliança, nós temos um compromisso com outra pessoa. Amém? Quais são os níveis de pacto que nós podemos fazer? Pactos com o homem, como nós já vimos, não é? Pacto com Deus, pacto com o diabo e os seus demónios. Olha, é muito fácil. É muito fácil. Já vamos ver mais à frente. É tão fácil que vamos ver mais à frente. Senão vou estar aqui a passar. E perdemos aqui o alinhamento. Pacto com o homem, pacto com Deus e pacto com o diabo e os seus demónios. Ok? Não sei se vocês já perceberam, não sei se vocês já apanharam nas redes sociais, mas anda a circular aí um vídeo de uma moça que, por acaso, tanto quanto me parece, ela ia à igreja, e houve um vídeo que foi gravado dela a ter um caso ilícito com um espírito imundo. Ok? E acho que isso foi gravado, pelo menos anda aí a passar. Portanto, ou seja, nós temos que perceber que um pacto com o diabo, sim, relações sexuais com o Sim, relações sexuais com os espíritos. Mas não vamos falar sobre isso agora, não estamos a falar sobre guerra espiritual, estamos a falar sobre pactos, ok? Mas temos que perceber que, e já vamos ver mais à frente, que é muito fácil nós fazermos um pacto com o diabo. Ok? Não, vamos ver, vamos tocar nesse assunto. É por isso é que eu coloquei pactos voluntários com Deus dentro desta série, porque nós temos que ser despertos para estas coisas. E para quem nos está a ver é isto mesmo. Nós estamos em fundo na palavra. Porque a questão é, o leitinho
já não é para nós. O leitinho da palavra já não é para nós. Nós já não somos bebés. Nós somos memés, não somos bebés. Ok? Continuando. Por exemplo, um pacto com Deus, que é o nosso caso. Jesus é a nossa aliança. Jesus é a aliança. Jesus é o contrato de Deus para connosco. Deus fez um contrato connosco. Eu vou enviar Jesus para que tu te arrependas e para que tu tenhas uma reconciliação comigo. Então eu crio uma aliança contigo. É aquilo que Deus diz. O que é que nós recebemos desta aliança ou deste pacto com Deus por Jesus? O que é, Jéssica? Eu vou-te dizer, não precisas dizer. Salvação através da graça, que é o favor imerecido. O pacto que Deus tem connosco é a nossa salvação. É a graça que Ele derrama sobre nós. Não é porque nós merecemos, mas é porque Ele nos ama. Então, Deus fez um pacto connosco. E é isto que é importante nós percebermos. Mesmo nós sendo pecadores, Deus vem e faz um pacto connosco. Agora, o que é que Ele nos pede neste pacto? Fidelidade, amor a Deus e amor ao próximo. Fidelidade, amor a Deus e amor ao próximo. Amém? Vocês sabiam que Jesus, enquanto andou na terra, também fez pactos com os apóstolos? É interessante. João capítulo 6 diz assim: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. O que é que está a ver aqui? Uma aliança. Jesus a fazer uma aliança com os apóstolos com Jesus. É. Pelo que vem a seguir. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. E aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Uma aliança. Uma aliança que foi estabelecida com o corpo de Cristo e selada com o sangue de Cristo. É interessante que aquilo que primeiro parece, depois acaba uma revelação. E nós temos que perceber que a palavra de Deus é mesmo assim. Quando nós fazemos pactos com os homens, ou com demónios, ou com seres espirituais que não pertencem à Trindade, fica difícil saber o que vai acontecer quando nós negamos a nossa parte no pacto. Com Deus nós sabemos: és fiel e obediente, tens isto porque é os mandamentos de Deus que está escrito e é uma alma para comigo, tu que está. Com o diabo não. Ele inventa sempre alguma coisa para dar cabo a nós. Quais são os tipos de pacto que tantas vezes são feitos baseados nisto? Pactos para ser rico. Tem a ver com dinheiro. Vou fazer um pacto para ser rico. E há muitos que até são ricos com pactos que fazem. Muitos mesmo que nós conhecemos. De histórias. Por exemplo, a maionese mais famosa do mundo, como é que se chama? Almond. O que é que quer dizer Almond? Hell Man. O homem no inferno. Homem no inferno. O dono da Hellmann's fez um pacto com Satanás e disse: eu vou colocar este nome se tu me fizeres um homem rico e uma empresa próspera. Qual é que é a maionese mais vendida no mundo? Coisa tão simples. E nunca nos percebemos disso, não? Chegou com marca. Boa. Bem, mas tu compras a marca branca não é por causa de ser coisa, é por causa de ser mais barata. Não, é nada, é por causa disso. Ok, voltando aqui. Eu junto o teu logo. Ok, voltando aqui. Portanto, vocês já perceberam, quem nos está a assistir, que portanto, aqui a coisa vai mais para além da... Pacto para ser rico. Pacto para ter fama. Quantos artistas é que nós conhecemos que fazem pactos com o inimigo para ter fama? Para ter saúde. Para ter saúde. Pegam numa perna porque tem um problema na perna, com uma velinha, vão lá e metem a velinha. Isso é pacto com o quê? Quantos é que fazem isso? Eu agora até vou mais longe. E desculpem lá, eu tenho que ir mais longe agora. E sei que há aqui uma menina que vai abrir os olhos para mim. Quantas igrejas é que nós conhecemos que têm, como é que se chama, as muletas e cadeiras de rodas, ou no altar, ou pendurado nas paredes?
Não? Quantas igrejas evangélicas nós conhecemos com esse? Eu conheço. Vocês sabem o que é que eles estão a fazer? E são elementos que nós, ou seja, que as pessoas usaram para carregar um peso de uma doença que quando eles são curados, porque é que têm de estar a reviver aquilo? É a mesma coisa que alguém tem um problema numa perna, é curado da perna e agora coloca uma vela na parede. É exatamente a mesma coisa. Os elementos espirituais e... Ai, estás muito espiritual. Eu sou espiritual. E eu hoje tive um tempo de comunhão com Deus, de busca profunda, para poder estar a dizer isto que estou a dizer agora. Porque nós estamos a falar em pactos. O inimigo está aqui e está a ouvir. Conforme Deus está, só que Deus tem uma carrada de anjos aqui a guardar-nos e a proteger-nos em todo o lugar. Porquê? Porque nós estamos a abrir a nossa mente e o nosso entendimento para as artimanhas do inimigo, que às vezes é: isso não é nada. E carregamos um peso não é nada a vida inteira. Pactos para um relacionamento amoroso. Eu vou à bruxa para que aquele homem goste de mim. Você sabe qual é que é o demónio que está a atrair aí? Um demónio que se chama líbido. Que tem a ver com tudo o que é a maior depravação sexual. Vem, Pai, com os teus anjos. Acampa-te ao nosso redor, Pai. Estamos a falar a tua verdade, a despertar o povo para a tua verdade, Pai. Pactos para prejudicar uma pessoa. Porque são arrogantes, são prepotentes. Quantos é que nós conhecemos? Mas depois também tem pactos para ajudar uma pessoa. Olha, vou pôr uma velinha para ajudar aquela senhora que é tão boa, mas tem uma vida tão má. Quer dizer, em vez de estar lá e pôr as mãos e orar por ela, não, vais queimar uma velinha para carregares ainda mais do bicho. Depois nos pactos nós temos pactos voluntários e agora vamos entrar a sério. E os pactos involuntários. O que são pactos voluntários? Trata-se de uma ação consciente de ambas as partes. Foi voluntário o pacto que eu criei com a Paula. O casamento. Não foi forçado. Não foi forçado. Nem com o bidão que pudeste lá para o pacto voluntário. Nós combinámos, olha, vamos casar, mas vamos casar só daqui a um ano, temos que preparar as coisas. Foi combinado. Foi um pacto voluntário, estabelecido através de um acordo. Ok? Onde os benefícios e riscos estão definidos de forma clara. Os riscos não estão definidos. Estão, porque casamos para que as coisas corram bem, mas se as coisas correm menos bem, também estamos lá. Não, olha, a coisa não está a correr tão bem, agora vou de férias 3 meses, que é para ver se a coisa fica bem quando eu chegar. É no bem e no mal. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, bem menos bem, que o mal é do diabo. Deuteronômio 28, versículo 1 e versículo 2 diz assim: se atentamente ouvires a voz de Deus, a voz do Senhor teu Deus. Porquê? Porquê que aqui diz tantas vezes a voz do Senhor teu Deus? Porque há vários senhores. E é importante nós identificarmos qual é que é o nosso Senhor. O meu Senhor é Jesus Cristo. O meu Senhor é Jesus Cristo. Para que seja ouvido nos céus, na terra e debaixo da terra. O meu Senhor é Jesus Cristo, a quem eu confesso e a quem eu entreguei a minha vida. E a palavra de Deus continua assim: tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se tu guardas os mandamentos, o Senhor vem e exalta-te sobre as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, diz a palavra assim para quem está lá em casa: virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 2. Quando nós ouvimos a voz do Senhor,
nosso Deus. Ele vem sobre nós e nos alcança com todas estas bênçãos. Então porque é que eu ando aqui há tanto tempo e ainda não recebi nada? Estás tu preparado para receber aquilo que o Senhor tem para te entregar? Tens tu conhecimento e sabedoria para administrar aquilo que o Senhor te vai entregar? Deixa de resmungar e ser grato porque ainda estás vivo. Deuteronômio 28:15. Será, porém, que se não deres ouvidos, é porque numa aliança há o direito e há o dever. O direito é estar atento à voz de Deus e sobre nós vêm as suas bênçãos. Mas, se nós não ouvimos e não dermos ouvidos à voz do Senhor teu Deus, que ele continua, o Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então, vírgula, virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. É a palavra que diz, não sou eu. Eu simplesmente sou aquele que está a dar legitimidade à palavra para que seja ouvida. Mas é a palavra de Deus. Se ouvires a voz de Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Se tu não deres ouvidos ao Senhor, virão sobre ti todas as maldições e elas te alcançarão. É que nem precisas ir atrás da maldição, ela vem logo ter contigo. E existem também vários tipos de pactos feitos com o maligno. Não vamos entrar nisso, não estamos numa aula de guerra espiritual. O que é um pacto involuntário? E agora é que vamos abrir aqui os nossos ouvidos e perceber aqui algumas coisas que é assim. Atenção, eu antes de ver isto do pacto involuntário, eu fui fazer uma pesquisa muito grande, para não me enganar. Uma pesquisa da palavra, para não me enganar, para não vos enganar também. Ok? Não quero isso. Um pacto involuntário são atitudes fruto de decisões tomadas pelo ser humano. É o ser humano que dá legitimidade a Deus agir ou ao diabo agir. Somos nós. Porque é assim, Deus criou o homem para ele poder exercer o seu poder na terra. Mas o diabo usa da criação do homem para continuar a manifestar-se na terra. Deus criou o homem para exercer poder na terra. E o diabo usa-se da criação do homem para se manifestar na terra. Não porque ele não tem poder. A questão é que nós damos poder ao diabo quando permitimos que ele se manifeste através de nós. Como é que eu sei isto? Sem a consciência real do que tem e o que está por trás de qualquer situação, que normalmente está sendo manipulada por o inimigo, por um demónio. Não é o diabo que manipula, é um demónio. Até parecemos numa coisa de guerra espiritual, mas não estamos. Portanto, estamos só nos pactos, porque se for à guerra espiritual, a coisa aquece de outra maneira. Coisas que manipulam as pessoas. Horóscopo, cartomante, leitura de búzios, quiromância, leitura da mão, desejo de conhecer o seu futuro por meios místicos. Isso é outra coisa mais à frente. Não. Isto é coisas simples, isto é coisas do género de eu sou crente. Quantas vezes é que vocês estão a ver qualquer coisa ou ler um jornal ou coisa? Os signos. Eu nem acredito nisto, mas vou ler. Vocês sabem o que estão a fazer? Estão a dar legitimidade. É aqui e agora é o ponto que eu vou falar. Isto dá legalidade à magia. Pois todos são partes da magia na área da adivinhação. E a palavra de Deus, não vamos entrar aí em Levítico, fala brutalmente disto. Temos de ter cuidado com isto, irmãos. Irmãs e quem nos está a ver. Cuidado com isto. Ouvir a voz de Deus é afastar-nos destas coisas todas. Eu nem acredito nisto. Então se não acreditas, vais ler porquê? O tempo que tu lês aquilo que normalmente são 5 ou 6 linhas, é um bocadinho. A Bíblia também tem 5 ou 6 linhas de versículos. Ama a Deus acima de todas as coisas.
Busca-me e vais-me encontrar. Para que é que eu tenho que ler um horóscopo? Isso está a dar legalidade ao inimigo para vir contra a minha vida. Outra coisa, que é um pacto involuntário que nós fazemos. Assistir a filmes de terror, ler filmes de terror, pornografia, sensualidade, falar palavrões, jogar jogos do azar, vícios, mentiras, violências e outros males. Com tudo isto nós damos legalidade ao diabo. E não vamos estar aqui, eu tenho um versículo, 10 versículos para cada coisa que eu falar. Só que não vamos porque vocês sabem o que é que eu estou a falar. Todos eles causam uma destruição no campo da realidade que se chama sufismo. Não vamos falar mais sobre o sufismo. Mas o sufismo é a destruição do campo da realidade. E vocês sabem porque eu não vejo nem filmes de terror, nem nunca vi. Quer dizer, já assisti alguma coisa para poder estar consciente daquilo que eu estou a falar. Ok? Nem nada de pornografias, de sensualidade, nem é preciso ver. Uma pessoa vai à televisão, vê-se logo sensualidade de todo lado. Pronto. Ok? Porque na mente a pessoa acha que é apenas, e é aqui que nós temos que ter atenção. É normal. É normal. A pessoa diz, acha que é apenas algo normal e que convive naturalmente com isso. Uma pessoa liga à televisão, é só sensualidade, então não liga à televisão. Você hoje está, Pedro, você hoje está, pastor, está aí muito, eu nem o conheço. Pois, é que nós temos que ser desafiados à transformação, nós temos que ser desafiados a crescer, temos que ser desafiados à santificação. E já vos vou dizer porquê. Nesses casos, o mal se legaliza porque a pessoa praticou. Isto é, teve uma atitude de aceitar essas opções como algo normal na vida. Eu vejo um filme de terror, é normal para mim. Não faço nada. Só que o que está por trás desses filmes de terror, a forma como eles são montados, eu qualquer dia, conforme a alguém da nossa igreja, mostrei uma música com o videoclipe e a forma como ela foi feita, e não mostrei a forma como ela foi montada, porque aí ainda era pior. Mas a forma como foi feita, eu tinha que chamar, tinha que mostrar esta realidade. Sobre a questão dos filmes de terror, por exemplo, a fórmula que é montada por trás para esses filmes, principalmente os filmes de terror espirituais, é uma coisa, enfim, do outro mundo mesmo. Nós somos responsáveis por tudo o que fazemos no mundo espiritual. Todas as nossas ações, aquilo que eu estou a falar hoje, aquilo que eu estou aqui a fazer hoje, eu sou responsável por aquilo que eu estou a falar no mundo espiritual. Sou responsável porque Deus está a ser exaltado, glorificado, engrandecido no meio de nós, em todos aqueles que nos vão ver, não só hoje, mas na continuidade, enquanto este vídeo resistir na internet e nas redes. Enquanto isso acontecer, eu estou a assumir uma responsabilidade diante de Deus. Porque eu tenho um pacto com Deus. E como eu tenho um pacto com Deus, um pacto de aliança, Pai, se fores comigo, eu irei ministrar a Tua palavra por todo o lugar. Em todo o tempo, fora de tempo, seja como for, nem tenha com o dedo de fora. Enquanto tiver uma caninha para me ouvirem, nem que seja a cantar. Uma cana rachada, mas cante. Mas faça. Isto cria uma responsabilidade espiritual. Eu estou a dizer, Pai, eu tenho uma aliança contigo, eu estou a fazer, e como eu tenho uma aliança com Deus, Deus diz assim, ok, porque tu estás a cumprir, porque tu me ouves, tu estás a fazer, então agora eu vou preparar todo o caminho para te proteger, para te dar mais conhecimento, mais sabedoria, mais unção, mais poder, mais peso de glória. Porque é um pacto. E quanto mais nós praticamos, porquê que o Kaique tem mais músculos agora e menos barriga? Porque ele vai ao ginásio. Ele pratica o ginásio. Se ele pratica o ginásio, o corpo tem que refletir essa prática, esses exercícios. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Mas eu sei também que o inimigo já está a montar estratégias para alguns que nos vão ver e que nos estão a ver, não é bem assim. Isso não é bem assim.
Eu não me interessa o que é que o inimigo possa dizer. Não estou minimamente preocupado com isso. Estou preocupado é como é que é a minha posição diante de Deus. Isso sim. Portanto, tudo o que nós fazemos é uma ação. O facto de vocês estarem cansadas depois de um dia de trabalho, espiritualmente, vocês não veem isso, mas tem um peso tão grande. Aleluia. Glória a Deus. No mundo espiritual, e tomem atenção a esta frase. No mundo espiritual não é aceita desculpa. Não é, eu falei sem querer, eu não queria dizer aquilo. No mundo espiritual isso não funciona. Quando tu fazes alguma coisa de errado, ou eu, o melhor que há a fazer é Pai, perdoa. É radical, Pai, perdoa. Sou mesmo burro, só me apetece mandar contra a parede de cabeça e uma padrada em cima da cabeça. Porquê? Porque eu tenho que me arrepender diante de Deus para Deus me perdoar e montar logo a história toda para me proteger. Para que o inimigo não tenha acesso. Porque quando eu faço alguma coisa que está errado diante dos olhos de Deus, estou a abrir uma brecha para o inimigo entrar. E o inimigo entra pelas brechas. Não é? Todos os pactos têm que ter identidade. Ou seja, conhecer com quem se faz o pacto. Eu não casei com a Paula por telefone. Estou, amor, olha. Agora até já, a câmara é diferente, não é? Estou, olha, Paula, estás bem? Estou bem, então. Então, olha, o que é que tu achas de nós casarmos? Ah, sim, está bem, quando é que queres casar? Olha, pá, tal, casámos no dia 6 de junho. Sim, está bem, mas olha, casamos dia 5, está bem? Está bem, dia 5 no registro e dia 6 na igreja. Sim, está bem. Foi isto que nós fizemos. Era giro. Não foi? Fizemos, mas não assim por telefone. Foi presencial. Claro. Um pacto tem que se fazer, tem que se conhecer, as pessoas têm que haver uma identidade. Eu tenho que chegar e apaixonar-me. Eu tenho que chegar e estar, eu tenho que me apaixonar por vocês para fazer um pacto com vocês. Estão a entender o que eu estou a dizer? Um pacto tem um propósito. Em consciência, o que é que nós vamos fazer? Irmãos, em consciência, o que é que vamos fazer? Como é que vamos levar a igreja? Como é que nos vamos posicionar? Em consciência, eu tenho que saber, ok, vamos montar um negócio, muito bem. Eu tenho que montar um negócio, eu tenho que ter consciência de duas coisas. Primeiro, com quem é que eu vou fazer a aliança para montar este negócio? Em segundo lugar, qual é as características do negócio, o propósito do negócio, o business plan, o plano de negócio, tudo. Para quê? Para que com a pessoa ou as pessoas com quem eu tenho identidade para criar esta empresa que tem este propósito, ok? Estabelecemos um compromisso. Compromisso é lealdade com relação às responsabilidades. Um propósito é definir as responsabilidades que cada um tem. E num pacto isto tem que ser. Se é consagrado alguém ao presbitério, seja ancião, seja diácono, seja pastor, existe uma responsabilidade para cada um. Existe um direito e existe um dever. Existe um compromisso. E o compromisso é a lealdade em relação às responsabilidades que cada um tem. Amém? E depois existe a perseverança. A perseverança é a fidelidade e a integridade. E entender que há um preço a pagar. Um pacto tem estes 4 pontos. Com quem é que eu vou fazer o pacto? É com Deus? Amém, glória a Deus. Qual é que é o propósito do meu pacto? É este? Estou a assumir esta responsabilidade? Tenho capacidade de cumprir este propósito? Este voto, este pacto? Ok? Então o meu compromisso tem que ser lealdade. A minha responsabilidade é cumprir, então eu tenho que o fazer. E tenho que ser perseverante. Ainda que doa, ainda que eu não tenha vontade, ainda que eu não tenha recursos, ainda que eu não tenha isto, mas eu fiz um pacto. Eu tenho que ser íntegro para o cumprir. Amém? Glória a Deus. Formas de fazer um pacto. Em primeiro lugar, é verbal. Irmãos, vamos nos juntar e vamos abrir uma igreja. É verbal. Juntámos todos, montámos a barraca e cá estamos nós. Não é? Estamos aqui, estamos a fazer o nosso trabalho. E
quando é um contrato verbal, um pacto verbal, existe um compromisso assumido através de palavras. E agora a palavra de Deus vai mostrar aqui como é importante quando nós assumimos um pacto através de palavras. Vocês perceberam o peso que isto tem? Tem a ver com promessas, tem a ver com juramentos. Gênesis capítulo 25 diz assim: disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito da primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Houve aqui um pacto verbal. E um pacto verbal é uma essência espiritual que nos obriga a cumprir. Porquê? Porque Deus ouviu e o inferno também ouviu. Se tu cumpres, tens a bênção de Deus. Se tu não cumpres, tens a maldição do inimigo. Porque Deus não é um Deus que traz maldição. Deus é um Deus que permite que a maldição venha, porque tu não cumpriste aquilo pelo qual tu fizeste. A Bíblia ensina vários relatos, mas os pactos verbais que estão em Eclesiastes no capítulo 5 são espetaculares. Esta palavra. Em primeiro lugar, versículo 1: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Pastor, eu estou a chegar à igreja, conte comigo para tudo. Não. É para varrer o chão, para limpar a casa de banho, é para arrumar, tomar conta das crianças. É o self-made man, ou self-made woman. É aquele que se faz a si mesmo, está em todo o lugar, sabe fazer tudo, está presente em todo o lugar. Olha, onde é que está o irmão? 2 domingos não vem à igreja. Então, mas ele estava cá, mesmo ali, conte comigo que eu sou... E onde é que ele anda? Oh, pastor, desculpe, mas eu agora, sabe? Preciso de um tempo. Eu tenho que dar um tempo à igreja agora. Então, mas você está na igreja há 3 dias. Pois, mas tem que dar um tempo. Versículo 2. Eu acho uma graça, já que vocês estão a ver, eu acho uma graça destas pessoas quando dizem que eu tenho que dar um tempo à igreja. Isto mostra que não têm aliança com Deus. Porque eu não chego ao pé da minha mulher e digo assim: amor, olha, agora vou dar um tempo. Porque a palavra mostra-me que casamento é aliança. E a aliança de Deus connosco através de Cristo é uma aliança de noivo com a noiva. Amor, olha, agora vou-te dar um tempo. Está bem. Comemos à borda? Podemos ver. Estão a perceber o que eu quero dizer? Não há esta coisa de dar tempo à igreja. Quem é que é o Senhor da igreja? É Deus. Quando nós damos um tempo à igreja, estamos a dar um tempo ao Senhor. E depois a questão é esta: o Senhor dá-me 5 minutos para eu dar um cheio de porrada naquele. E depois levas tu. Porquê? Porque o Senhor não dá 5 minutos a ninguém para bater a ninguém. Portanto, também não dá 5 minutos de bênção quando tu queres dar um tempo à igreja. Vamos avançar. Versículo 2 de Eclesiastes, capítulo 5. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Não prometas aquilo que não podes. Versículo 3. Porque dá muito... Eu tenho que dizer esta. Desculpem lá. Está na palavra. Está escrito. Porque da muita ocupação veio os sonhos. Oh, pastor, tive um sonho. É do céu. É do céu. Ah, é? Pronto. Ok. Então, você deixou de ser você. Era o céu. Mas depois o Salomão era tão sábio que diz assim: e a voz do tolo da multidão das palavras. Vocês já repararam quando estão muito ocupados, quando fazem muita coisa, quando têm muita coisa para fazer, quando sonham mais? Quem está de férias, tranquilo e descansado, que não tem nada para fazer,
que está a descansar. Oh, Dom Vila, sonhaste muito destas férias? Sim, mas pronto. Trabalhar com extras. Hã? Fazer extras. A fazer extras? Extras. Versículo 3. Da muita ocupação vem os sonhos. Cuidado com os sonhos. Cuidado neste sentido. Que é, nós temos muito hábito, Senhor, e tal. Tive um sonho que é do céu. É uma revelação. Ó profeta, diga-me lá, às vezes que me perguntam assim. Às vezes que me perguntam, ó profeta, revela-me lá o sonho que eu tenho, que eu tive. Isto é quase como pôr a moedinha, não é? Põe a moedinha, sai a revelação. Versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Deus não se agrada de tolos. E o que votares, paga-o. O voto que tu fizeres, paga-o. Versículo 5. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Versículo 6. Agora digam-me lá uma coisa. Se nós fazemos o voto e não cumprimos, porque se calhar fomos muito mais para além que aquelas que eram as nossas capacidades, nós às vezes temos muito esse hábito da emoção, vamos a um sítio, a emoção é tão grande, emoção, não tem a ver com emoção, emoção acaba em também, ok? Mas é tão grande, muitas vezes, aí está a confusão que acaba em também. Portanto, é que a emoção é tão grande que muitas vezes nós somos levados e fazemos votos. Vou-vos dizer uma coisa. Eu, no meu princípio de crente, eu andava a tocar viola. E eu creio que é por causa disso que nunca consegui aprender um instrumento. Já andei em escola, já andei piano, já em viola e tudo. E há sempre alguma coisa. E eu creio que isto foi um ensinamento do Senhor para mim. Eu estava a passar uma fase e eu tinha uma viola. Já estava os casados. E digo assim, olha Deus, é tudo ou nada. Vou vender a minha viola e vou-te dar na igreja, porque tu vais, não é, eu não disse para que tu faças, eu disse porque tu vais fazer. Vendi a viola por 90 euros, por 90 contos, nunca mais me esqueço. Dei os 90 contos na igreja, no casal Filácio, antigamente era de madeira, uma coisa muito engraçada. Até hoje estou à espera do fruto disso. Nem viola, nem o dinheiro, nem aprendi instrumento nenhum. Fiquei de castigo porque já passaram 30 e tal anos e ainda não aprendi nada. Portanto, estou de castigo. Não, isto é só para vos dizer o seguinte: quando nós fazemos um voto com o coração errado, a coisa não funciona. Versículo 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Ou seja, quando tu vais atrás da emoção, do ambiente emocional, fazes um voto. Eu vou fazer. Quem dá mais? Quem dá mais? É verdade. Ia-me saltar agora uma coisa, mas não sei. Porque às vezes nós ouvimos coisas muito engraçadas. Quem dá mais? Não tem graça nenhuma, não é? Não tem graça absolutamente nenhuma. Às vezes estamos num casamento a vender a liga da noiva. Não, versículo 6. Sim, aí é que é o quem dá mais. Se for maior, não é. Ok? Versículo, se a liga for maior, se ela está sempre bem, irmãos lá em casa, vocês perdoem-me, mas está no contexto da mensagem, ok? Eu sei que a nossa irmã Fernanda está farta de rir. Versículo 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria Deus a obra das tuas mãos? É muito, muito cuidado. É isso mesmo. Outra forma de nós fazermos votos, pactos, promessa, através das ofertas. Não é das ofertas de dinheiro. Atenção, eu falei ofertas, mas também está incluído. Mas o voto que Ana fez para com Deus. Se tu me conceberes, ou se me permitires eu conceber, eu vou-te dar o meu filho. E ela cumpriu. E Samuel tornou-se na pessoa que foi. É interessante que nós percebemos o seguinte: ela era estéril. E continuaria assim se ela não tivesse feito um voto. Mas o interessante é que ela fez o voto.
Deus aceitou o voto e o sacerdote Eli abençoou Ana e assim fechou o voto. Ela faz o voto, Deus aceita o voto e chegou Eli, que era o sacerdote, abençoou o voto e assim ficou fechado. Vocês já repararam que existe o número 3? 3 pessoas. Uma trindade. Num voto. Num pacto. Numa aliança. Eu faço um voto. Deus aceita o meu voto. E quando vem o sacerdote, o profeta, o pastor, e abençoa esse voto, nasceu a criança. Dá à luz. Ana, quando teve o filho, fez o que prometeu. Entregou na casa de Deus. Então a palavra, voto ou pacto, é a mesma coisa, porque faz acontecer. O coração de Deus é mexido e Ele cumpre a sua palavra. Em terceiro lugar, um pacto de sangue. Uma aliança espiritual é inaugurada através do derramamento de sangue. A nova aliança veio porque Jesus derramou o seu sangue. Foi só depois de Jesus ter derramado o sangue é que foi feita a nova aliança. O pacto de Deus com o homem foi feito. Como é que são feitos os pactos mais demoníacos que nós conhecemos? É sempre com sangue. Ou com animais, ou com bebés. E cuidado com esses pactos. Se alguém que nos está a ver alguma vez entrou num pacto destes, venha na sexta-feira. Venha, nesta sexta-feira não, que esta sexta-feira ainda temos aula. Ainda temos este tempo, mas na outra sexta-feira vai ser a sexta-feira para quebrar pactos. Bom. Amém? Pactos não pratos. Pactos de sangue, pactos não de Deus. Ok? Hebreus capítulo 9, versículo 18 diz assim: por isso, nem a primeira aliança foi sancionada, foi criada, foi feita sem sangue. A primeira aliança. Amém? Não podemos falar de aliança sem falar de altar. Altar é lugar de sacrifício. Irmãos e irmãs, e aqueles que nos estão a ver, este lugar que está aqui é um tapete, a nossa sala, com as nossas condições. Glória a Deus pelo que temos. Amém, glória a Deus. Porque temos isto, o lugar, estas paredes. Eu recebo diariamente fotografias que é com plásticos. Mas há uma coisa que eu sei, é que este lugar é um lugar santo. O altar é um lugar de sacrifício. E vocês sabem muito bem que estão aqui, que cada vez mais, eu estou a apertar, eu não queria dizer isto, mas vocês sabem isso, cada vez mais eu estou a apertar com cada um de vocês. E é por isso é que nós estamos nestes dias aqui, para apertar cada vez mais. Porque se nós queremos ver o fogo de Deus baixar de forma visível, se nós queremos ver que as pessoas vejam o pó de ouro que nasce nas nossas mãos, se nós queremos que as pessoas vejam o óleo que nasce nas nossas mãos, a unção e do peso de glória que é manifesto neste lugar, então nós cada vez mais temos que entender que este lugar é um lugar de sacrifício. Não há aliança sem altar. Amém? O que é uma aliança com Deus? Uma aliança é um acordo, é um contrato, é um compromisso que une duas pessoas. Na Bíblia, uma aliança também une espiritualmente, criando uma ligação especial. Eu tenho uma ligação com a minha esposa, física, carnal, mas também tenho emocional, mas também tenho espiritual. Glória a Deus. Não pode ser de outra maneira. Eu tenho uma aliança emocional com vocês e tenho uma aliança espiritual com vocês. E vocês comigo. Temos uma aliança aqui. Estamos casados aqui, estamos amarrados aqui, estamos algemados aqui, conforme nós estivemos a ver. Amém? Na Bíblia, quando se fala nisso, e aqui é tão interessante, aquilo que é criado quando há uma ligação espiritual, é tão especial que a palavra diz assim em Mateus capítulo 18, assim: em verdade vos digo,
que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. O que é que nós precisamos como corpo de Cristo de ligar na terra? O que é que eu preciso como casal de ligarmos na terra? A palavra de Deus diz que aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Isto tem a ver com os negócios também. Quando a palavra de Deus fala acerca do jugo desigual, como é que eu vou estabelecer um pacto com alguém para fazer um negócio? Agora estou a ir um bocado contra aquilo que eu disse no meu passado. Mas agora tenho outro tipo de revelação. Como é que eu vou fazer um pacto com alguém que não comunga da mesma experiência espiritual que eu? E depois chego ao final do mês e eu digo assim: olha, Zé, vamos fazer aqui a divisão, porque nós temos que dar o dízimo dos lucros da empresa. O dízimo? O quê? Para encher estes golosos? E tenho aqui um conflito. Porque estou em jugo desigual. E eu tenho que perceber que eu tenho que ter cuidado com o que é que eu faço uma aliança, mesmo no meio dos negócios. Porquê? Porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E como é que no céu pode ser ligado a uma coisa que está em jugo desigual? Como é que um casamento homossexual pode ser ligado no céu quando eu vejo pessoas a orar por eles? Se é jugo desigual, diz a palavra. E tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, e porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem, aqui temos uma carrada deles, então quem está a ver também é uma série deles, e a palavra diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí eu estou no meio deles. E se Deus está no nosso meio, aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Aquilo que nós desligamos na terra é desligado no céu. Eu não sei o que é que tu precisas desligar na tua vida, mas a palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos... Amor, o que é que nós temos de desligar na terra para ser desligado no céu? Amor, o que é que nós temos de ligar na terra para ser ligado no céu? Somos 2. Ele fala 2 ou 3. 2 é bom, 3 é demais. Portanto, 2 aqui. O terceiro tem que ser o Senhor para vir aqui. Amém? Deus estabeleceu uma aliança connosco. Gênesis capítulo 17. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. A porta aqui és tu. Ninguém pode abrir a tua porta. Ninguém pode fechar a tua porta. Só tu é que tens a capacidade de abrir ou fechar. Toda a coisa material que Deus pode acrescentar vem a partir do momento em que tu tens uma aliança com Ele. Mais ou menos. Está na hora. Começa a pensar em coisas. Tu és a porta. Tu és a porta. Tu és a porta de Deus para as coisas espirituais. Todos os pactos que foram feitos serão destruídos. Mas a pergunta é esta. Hoje queres tu fazer um pacto de amor com Deus? Para que os portais eternos se possam abrir completamente e para que o Rei da Glória possa vir habitar no teu meio e naquilo que